Corriqueiramente, vemos as pessoas falando por aí que todo mundo é filho de Deus. Mas será que isso é verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos descobrir agora. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre a afirmação que muito se ouve atualmente, dizendo que todo mundo é filho de Deus. Mas será que isso está correto biblicamente? Em Marcos 16,15 nos mostra que Jesus, ao aparecer aos seus 11 discípulos, depois de ressuscitar, disse-lhes: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Aqui podemos ver um detalhe importante nas palavras de Jesus para termos um entendimento correto sobre este assunto. Repare que ele ordenou aos seus discípulos que pregassem o evangelho a toda criatura. E para quê? E por que não a todos os filhos? Vejamos a seguir. Vamos ler o texto de Efésios 1,13 que diz: "Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança." Interessante, podemos notar aqui que o Senhor Jesus mandou os discípulos pregarem o evangelho a toda criatura, para que, crendo no evangelho, recebam o Espírito da promessa e passem a se tornar filhos de Deus, e não mais apenas criaturas. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 8,14. "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Aqui fica claro que filho é quem recebe o Espírito de Deus e é guiado por ele. Também vemos em Gálatas 3,26 que diz: "Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus." Então concluímos que a Bíblia diz que não são todas as pessoas que são filhas de Deus, mas todos os que recebem o Senhor Jesus por meio da pregação do Evangelho e recebem o Espírito de adoção e passam a se tornar parte da família de Deus. Mas por que é necessário aceitar a Jesus para se tornar filho de Deus? Primeiro, que ele é o Filho unigênito de Deus, que veio à Terra, morreu e ressuscitou, tendo sido tornado o primogênito entre muitos irmãos, para resgatar os homens da perdição a que estavam destinados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, os quais nos afastou e ainda nos afasta de Deus, pois Deus não pode tolerar o pecado. Como está escrito em 1 Pedro 1,16, citando Levítico 20, verso 7, "Sede santos, porque eu sou santo." Para entender melhor, vejamos o seguinte. Adão, o primeiro criado, era filho de Deus, tinha comunhão com Deus, e todos os dias, na virada do dia, Deus vinha ao jardim ter comunhão com Adão e Eva. Porém, ao dar ouvidos a Eva, que foi iludida por Satanás, desobedeceu à ordem de Deus. Assim, Adão quebrou a comunhão que tinha com Deus e trouxe a separação entre Deus e o homem. Com isso, veio a miséria humana e toda maldição entrou na terra. Porém, o último Adão, Cristo, não alma vivente como o primeiro, mas espírito vivificante, veio trazer a reconciliação do homem com Deus que Adão tinha perdido por conta da sua desobediência. Cristo, pelo contrário, foi obediente até a morte, e morte de cruz, como escreve Paulo em Filipenses 2. Assim, ele, Cristo Jesus, cumpriu toda a lei, que era impossível a qualquer homem, e atribuiu a sua justiça a nós, os que o recebem e obedecem à sua palavra. Pois nós, pela nossa própria justiça, jamais seríamos poupados da ira de Deus, pois todos nós estávamos destinados à condenação eterna. Pois como está escrito em Isaías 64,6, que diz: "Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia." Aqui vemos que ninguém pode ser justo perante a Deus pela sua própria justiça. Por isso necessitamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Assim, Jesus, o Verbo de Deus, ao vir à Terra e encarnar, cumpriu toda a lei e morreu por nós, que éramos transgressores da lei, pecadores, inimigos de Deus no entendimento e nas obras. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Assim, Jesus atribui sua justiça aos que creem em seu nome e o recebem como Senhor e Salvador. Em Romanos 8,16, o apóstolo Paulo diz: "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Deus. Quando você aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é vivificado pelo Espírito de Deus e passa a ser guiado por Ele, tendo o temor de Deus como árbitro em seu coração, trazendo a certeza da esperança da sua herança em Cristo, a vida eterna, pois essa é a promessa que Ele mesmo nos fez. Portanto, diante do exposto, concluímos que quem não tem o Espírito de Deus não pode ser filho. Todos são chamados a ser filhos, porém nem todos são, pois nem todos abandonam suas práticas imundas e aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pois, para ser filho, é preciso receber o Espírito de adoção, o Espírito do Filho que clama Abba Pai. E como eu recebo o Espírito e ele passa a habitar em mim? Aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, entregando a sua vida a Ele. Dessa forma, o Pai e o Filho virão e farão nele morada, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Assim, a pessoa se torna verdadeiramente um filho de Deus, chamada para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse foi o vídeo de hoje. Peço que você confira nas Escrituras todas as informações passadas aqui para confirmar o que está sendo dito, que nós tenhamos sempre esse importante hábito, para que não haja engano sendo propagado, como tanto acontece atualmente. Se esse vídeo te edificou de alguma maneira, peço que deixe seu gostei aqui embaixo, pois isso vai ajudar na divulgação dessa mensagem. E se você deseja acompanhar os próximos estudos do canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para ser alertado sempre que sair um vídeo novo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, Deus o abençoe.